Porque o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. Oi, eu sou Vanessa Dutra e esse é o podcast Política de Salto. Hoje a minha convidada é Eunice Prudente. Eunice é mulher, negra, advogada, doutora e professora da Universidade de São Paulo, USP, e secretária municipal de Justiça de São Paulo. Olá, Eunice, seja bem-vinda aqui no podcast. Obrigada. Olá, prezada Vanessa Dutra. Muito obrigada, parabéns aqui pelo podcast e obrigada pela confiabilidade. Sei que na sociedade, né, há muitas pessoas muito preparadas, interessantes, e estar aqui eu estou me sentindo assim muito importante. Obrigada a você por aceitar o convite e estar aqui com a gente hoje. E agora eu queria saber um pouquinho mais de você, sobre a sua trajetória como professora universitária, como secretária municipal aqui de Justiça, do município de São Paulo, mas sei que também já foi do Estado. Me contar um pouquinho da sua trajetória até aqui e o que hoje você desenvolve como secretária de Justiça aqui do município de São Paulo. Muito obrigada. Bom, a minha trajetória sou da geração brasileira que advém da escola pública. Nunca estudei numa escola privada, né? Sou dos tempos de uma excelente escola pública, melhor que os colégios privados, tanto que prestávamos vestibular para a Universidade de São Paulo, até porque havia poucas universidades aqui na cidade, em São Paulo ou no Brasil. Eu sou da turma de 72, está fazendo 50 anos esse ano. O mês de novembro, a turma de 72 fará muitas festas comemorativas pelo cinquentenário da nossa formatura. Mas cursei o mestrado e o doutorado sob a orientação de um grande jurista brasileiro, compromissado com direitos humanos, o professor Dalmo de Abreu Dallari. Se um orientador, né, tem que pegar orientando pelas mãos para levar para as pesquisas, para tirar conclusões, etc., o professor Dalmo Dallari, eu diria que deu a mão a uma aluna negra e advinda da escola pública, né? Então, eu não tinha pai, avô, jurista, não era nada disso. Era só mesmo garra e muito boa vontade. Então, né, na minha dissertação de mestrado, fomos ousados, né, eu e o orientador, com uma proposta de criminalização da discriminação racial. Isto ocorreu, a aprovação foi em outubro de 1980, então, realmente, a primeira tese, né, sobre esse tema. Depois, no doutorado, me voltei já com muita experiência como gestora pública para a metropolização de São Paulo. Então, no meu doutorado, estudei este assunto para poder, inclusive, comentar a migração interna. São Paulo cresceu, valorizou-se com a migração de famílias nordestinas aqui para a região, né? E então este foi o meu estudo aí já no doutorado, né? E a partir de 1985 eu já estava na docência. E hoje sou professora sênior, muito honrada. Agora, como secretária municipal de Justiça, eu acho que deve ficar bem claro para todos nós o que é um secretário. Significa que existe uma outra pessoa, que é o líder, que foi escolhido pelo povo, né? Então, realmente, começamos com o querido Bruno Covas, né? E hoje estamos sob a batuta, né, do prefeito Ricardo Nunes, que começa muito cedo e não tem hora para terminar. E o que é que fazem os secretários? Acompanham e servem o líder. Lá na Secretaria Municipal de Justiça, nós atuamos em todos os processos conjuntamente com a Procuradoria-Geral do município. Então, que é uma procuradora, uma mulher notável, né? A doutora Marina Martinez, que é a Procuradora-Geral do município. Então, ali, a Procuradoria representa Estado,
o que vai ficar. Nós, enquanto, né, ali na Secretaria Municipal de Justiça, expressamos governo, que está de passagem, mas governo e Estado ali precisam se casar, precisam conviver, precisam finalizar, né, dentro da lei, mas dentro também da política desenvolvida pelo prefeito Ricardo Nunes, todos os processos. Né? E há prazos e legislação para ser consultada. Felizmente, né, a excelente qualidade do trabalho prestado pelos procuradores municipais facilitam muito o nosso trabalho. E o diálogo constante com a Procuradoria-Geral do município. Então, acho que, sob esse ponto de vista, vamos bem, mas não fazemos só isso, participamos também de 58 conselhos, porque estamos num Estado democrático de direito, então temos a participação da sociedade civil, né, organizada no governo, através dos conselhos. E aí também muito diálogo, muita respeitabilidade, porque não há no âmbito da política, e acho que aqui a querida Vanessa concorda comigo, não há inimigos, né? Então há controvérsias, né? Há discussões muito respeitáveis, porque o que vai prevalecer é o interesse da sociedade e o que está disposto em lei. Né? É assim que ali caminhamos, né? Mas, felizmente, Vanessa e caríssimos aí amigos, nós estamos num governo bastante inclusivo que enfrentou, né, esses 2 anos de crise pandêmica, agora numa fase de reconstrução, sem nunca esquecer do povo, da pessoa humana. Ainda há muito a construir, porque estamos numa das maiores metrópoles do mundo. Às vezes São Paulo é a 3ª, outros momentos é a 4ª maior metrópole do mundo. Né? Então, estamos aí com os 12 milhões, né, de cidadãos, cidadãs. Isso traz muita responsabilidade. Exatamente. E aí, pelos meus estudos, lembra que eu falei lá do doutorado? Pois é, São Paulo, de grande cidade, passou a metrópole e conurbou-se com 39 municípios. Então, há momentos que é indivisível a prestação de serviços, os atendimentos. Por isso, governo municipal e estadual precisam estar sempre juntos aqui. Caminharem juntos, caminharem juntos, atuarem juntos para poder atender os cidadãos, porque não há mais limites nesse município de São Paulo. E aí eu queria também saber um pouquinho mais da sua trajetória como professora universitária. Você foi a primeira professora mulher negra em uma universidade de direito. E eu queria que você me contasse um pouquinho. Ainda somos poucas, viu? São 300 e poucos professores, né, na faculdade de Direito, não na USP como um todo, mas na faculdade de Direito. E apenas 27 mulheres, numa área de atuação, direito, onde já há muitas advogadas, muitas profissionais do direito. Então, realmente, são questões de equidade mesmo, né? É preciso propiciar, como recentemente fez a USP, pesquisas para as alunas pós-graduandas, né? Mestrandas, doutorandas, mães. Então, como é que elas vão pesquisar? Que horas? Como? Então, precisava desse trato. Por quê? Porque quanto melhor elas se desenvolverem nesses cursos de pós-graduação, né, mais mulheres teremos como professoras, na docência depois. Né? Então, as mulheres precisam, sim, de muita atenção, porque os números, né, aí nos momentos de crise, comprovaram o quanto as mulheres, além de todo o trabalho fora do lar, no lar, ainda se tornaram cuidadoras nesses momentos de doenças e dificuldades, né? Então, o mundo depende muito das mulheres.
E a universidade também, né? Mulher traz aquele outro olhar. Então, complementa, é muito importante. E hoje em dia a maioria dos provedores dos lares são mulheres. São mulheres ali sustentando, provendo famílias, né? Exatamente. Aliás, nós, mulheres negras brasileiras, temos esse histórico, né? O dia seguinte do fim da escravização foram as mulheres negras trabalhando como empregadas domésticas, sustentando as suas famílias. Por quê? Porque os governos brasileiros desenvolveram, sim, políticas de embranquecimento, dando preferência ao trabalhador livre, agora europeu, que estava chegando, né? E como sustentar, como prover famílias? As mulheres negras. Bacana. E agora eu queria saber uma curiosidade sobre você, que ninguém sabe, ninguém imagina, que você já desenvolveu, que você goste, que as pessoas não sabem a seu respeito. Olha, eu gosto de esportes. Quando eu fazia lá o curso, que na época se chamava secundário, hoje seria Fundamental 2 e curso médio, na minha época, era colegial, eu praticava atletismo, corria muito bem. Né? Bacana, eu adoro correr também. Ganhava medalhas. E agora, nessa já idade, estou aprendendo a nadar. Olha, que bacana, que legal. Bacana. Muito importante o esporte para a cuca e também para o físico. Exatamente. Saúde. Também. Exatamente. Mesmo. E agora eu queria saber um pouquinho mais de você, sobre qual a importância hoje em dia das mulheres na política, qual o papel da mulher na política hoje em dia? Olha, é muito importante, porque até por razões culturais, não é que os homens sejam culpados, não, é deseducação, né? De achar que virilidade, né? É pugilismo, é briga, tem que demonstrar que é forte e tal. E os homens trouxeram muito isso para o mundo político. Quem leva melhor, né? Muita violência. As mulheres não, né? Acho que as mulheres compreenderam melhor, talvez por entrarem mais tarde nesse mundo da política, trazem sempre a experiência, né, de uma discussão da qual virá uma luz. Então, há mais diálogo na política com a presença das mulheres. Então, é visível para todos que estava faltando esse olhar na política, não é? Para, né, se pensar mais e brigar menos, né? Eu acho que as últimas eleições e as atividades de uma Simone Tebet comprovou bem isso. Quem chegou a nós, né, que cidadãos, com um plano de governo discutindo e tal? Simone Tebet. Excelente. Exatamente. E o quanto é importante a participação das mulheres na política, né? Sem dúvida. Apesar da gente ser a maior parte do eleitorado brasileiro, as mulheres ainda não têm aquele interesse por política. Talvez elas até tenham interesse, mas há uma organização partidária ainda muito dominada, não é, pelos homens. Então, precisou até lei de cotas, né? Política de ações afirmativas para as mulheres, para uma melhor participação. E vai realmente ficar mais completa e a nossa política vai prevalecer, quero dizer, o interesse do povo e tal, com a participação das mulheres. Bacana. E o que você acha assim, que a gente pode agregar hoje em dia na política brasileira para que mais mulheres façam parte e venham para a política? É informação, é imprensa livre, é o que estamos fazendo e vou tomar até a liberdade, já falei aqui com a Vanessa, de apresentar aqui este quadro, onde nós vamos ver, né, grandes e importantes atrizes do nosso teatro, do nosso cinema, numa rua do Rio de Janeiro, lá nos idos dos anos 80, fazendo política, fazendo uma manifestação política, né? Elas estão lutando contra a censura da época. Pois é, sem imprensa livre, sem essa possibilidade que temos aqui, graças a Vanessa, de livremente expor ideias, não há democracia, não há desenvolvimento, não há política. A política é arte,
a política é ciência, que consegue visualizar a individualidade na sociedade, né? Então, isso lá desde os gregos a esta valorização da visão do todo, de toda a polis, para poder se tirar uma conclusão. E é o que se pretende fazer aqui nesse Brasil grande, né? Que o Brasil tem dimensões continentais, de vez em quando nos deparamos, né, com algumas questões falando, nossa, mas o Brasil é grande demais. Não, ele é grande, né? E temos uma cultura rica, porque forjada, fundamentada em todos os povos do mundo, todos estão aqui. A despeito das dificuldades, aí estão os afegões ou afegães, né? Eles estão aqui agora também, e sempre chegando essa diversidade. Pois essa é a nossa riqueza, diversidade da casa, do ambiente, que precisa ser cuidado, respeitado, e a diversidade dos povos, dos que vieram para cá. Então, é preciso mesmo frear imediatamente, tolerância zero para qualquer manifestação racista, xenóbica, não é? É preciso muito respeito com o outro. Exatamente. E respeitar as diferenças e respeitar o indivíduo como se... Com certeza. Né? E aí eu queria também saber um pouquinho, o que você acha dessa polarização que a gente está vivendo hoje na política de direita e esquerda? Olha, eu acho que uma perda de tempo, nós estamos nos perdendo, nós temos muitas questões gravíssimas para cuidar. Vou tomar até a liberdade de falar um pouco aqui da gestão municipal. Veja, distribuição às famílias, né, aqui de tablets, porque foi preciso para que a todo o universo, né, de estudantes municipais estudassem em casa, né? Então, é mais de 1 milhão o número de estudantes aqui. Então, houve a distribuição de tablets. Para quem? Para o estudante? Não, diálogo com as famílias. Então, a Secretaria Municipal de Educação entrega tablets para as famílias, para os pais, para os responsáveis. E aí tem diálogo. Isso é fundamental, porque o futuro depende da educação, e a educação não é só o Estado ou só o município. É preciso ali envolver, né, ali, as famílias. E aí, né, estamos aí com eles voltando às aulas e aí melhor preparados. Então, temos que cuidar do futuro, né? Os direitos das crianças, dos adolescentes, principalmente da educação, né? Os nossos jovens, preparo para o mercado de trabalho, a Secretaria Municipal aqui de Justiça, né? Tem, né, a Aline, né, Cardoso como secretária de Desenvolvimento Econômico, e lá há o programa CAT, né, de preparo e inclusão de pessoas, principalmente jovens, no mercado de trabalho, que nesse momento da volta, né, do fim da pandemia, de recomeço, fundamental para a dignidade das pessoas. Sou testemunha ocular do trabalho da outra secretaria, e que nós ali atrás, né, colaborando também, mas isto é muito importante. Também uma outra providência é a instituição do auxílio Ampara. Então, o prefeito, né, Ricardo Nunes, apresentou o projeto de um auxílio para os órfãos de feminicídio. O Ministério Público promoveu uma reunião e o resultado foi: esses órfãos vão precisar, sim, né, de auxílio, porque a falta da mãe, e como foi lembrado aqui pela Vanessa, né, muitas vezes ela é a provedora daquela família. Então, a falta da mãe, a ocorrência triste de um feminicídio, há um outro resultado: órfãos. Então, eles receberem um auxílio até completar a maioridade, é um projeto de lei do Executivo,
do prefeito Nunes, que já foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal. É aquele momento em que há vários partidos, muitos interesses, mas os das crianças e adolescentes em primeiro lugar. Então, já foi aprovado e, em breve, né, eles já estarão recebendo. Nós temos também uma Guarda Civil Metropolitana, que desenvolve o programa Guardiã Maria da Penha. E já realizou mais de 11 mil atendimentos, né? Tá já há quase 10 anos nesse trabalho, e são os guardas e as guardas civis metropolitanas que passam por um treinamento e que acolhem, recebem, em primeiro lugar, pessoas, principalmente mulheres, vitimadas por ocorrências violentas em família. Então, o que é que faz a família naquele momento? Um vizinho, alguém, né? Chamará a polícia. E a Guarda Civil Metropolitana em São Paulo vai receber essa família, vai conversar muitas vezes com agressores. É um trabalho que já foi premiado e está aí em vigência, não é? Então, há muito a se construir nesse Estado democrático de direito, como apregoado pela Constituição Federal. Mas já há muita coisa sendo feita. Bacana. E aí eu queria também saber um pouquinho de você sobre violência contra a mulher. Se você já sofreu algum tipo de violência, discriminação, preconceito, e quais são as medidas que você acha que a gente pode melhorar nas nossas leis em defesa da mulher? Olha, já, né? Como muitas mulheres brasileiras, mulheres pretas brasileiras, já sofri, sim, muitas formas de discriminação. O que eu aprendi com os meus pais foi a reação de procurar a autoridade, de procurar meus direitos. Isto porque sou filha de uma tecelã e de um metalúrgico sindicalizados. Né? Depois da minha casa, a primeira sociedade que eu conheci foi o Sindicato dos Metalúrgicos, porque papai era ali, né, muito participante, então assistia assembleias, torcia, gritava quando todo mundo gritava, vaiava, aplaudia. Aquilo foi me educando, a mim e a outros ali que levavam os filhos e mostravam por que eu estou votando assim, por que eu estou torcendo para essa ideia e não por aquela. Isto foi a maior escola de política que recebi. Né? Advieram das pessoas que eu mais confiava. Meus pais sempre tiveram assim esse tipo de envolvimento. Sabe que meus pais integraram a Juventude Operária Católica. Olha que bacana. E tinham como também ídolos, né? Dois ícones da Juventude Universitária Católica. O professor André Franco Montoro e a esposa dele, né? Que eram da Juventude Universitária Católica. Mas, então, sempre assim, reuniões, debates, e é muito bom levar as crianças, pré-adolescentes, adolescentes, para esses ambientes, né? Porque aí a gente vai percebendo que problemas há, discriminação há. Mas, né, eu tenho que lutar pacificamente. E paz não é passividade. Eu vou ter que reagir. Na atualidade, vou a uma delegacia de polícia ou, através do notebook, né, requerer um boletim de ocorrência. Então, se movimentar nesse sentido e nunca devolver violência. Então, as mulheres precisam de proteção e precisam aprender a responder à agressividade dessa forma. Lembrar sempre que estamos num Estado, que há uma organização política, há instituições políticas, e eu tenho que ir lá para requerer meus direitos. E aí, Eunice, a gente estava conversando sobre a violência contra as mulheres, e aí eu queria que você contasse esse projeto que a Prefeitura está desenvolvendo
para amparar essas crianças de mães que sofreram feminicídio aqui. Exato. Porque ainda a gente tem uma demanda muito grande de mulheres Exato. que sofreram e sofrem feminicídio no Brasil. E o quanto é importante essas crianças e adolescentes Sim. terem um amparo, né, contra essa violência. Trata-se desse projeto de lei municipal 13.104, até já aprovado por unanimidade lá na Assembleia Legislativa, mas resulta de uma ação conjunta do Executivo, né, municipal aqui, com o Ministério Público do Estado de São Paulo, que tem uma coordenadoria só voltada para casos de feminicídio. Então, nos procuraram, então começamos algumas reuniões, né? E já ficou pronto esse projeto de lei, tanto que foi aprovado, né? E num futuro assim muito próximo já estarão recebendo, né, esse auxílio que se chama Auxílio Ampara, né? Como o próprio nome diz, para as vítimas, crianças e adolescentes em estado de orfandade decorrente de feminicídio, até atingir a maioridade, que entre nós são os 18 anos. E aí, no caso, quem procura esse tipo de ajuda? Porque a criança e o adolescente ficou desamparado porque a mãe sofreu feminicídio. Como que essa criança, esse adolescente, ele tem esse amparo? Como que ele... O Ministério Público é o órgão responsável, então, pelo exercício de direitos coletivos, né? Tá. Então, ele mesmo deve fazer esta aproximação. Ah, tá. Mas, se estiver ali envolvida a Defensoria Pública, que também tem coordenadoria nesse sentido, também fará a aproximação. E o nosso número 156 descomplica. 156 descomplica, discar 156 e fazer ali perguntas sobre qualquer serviço prestado a nível municipal, a pessoa já vai ter uma resposta. Bacana. E aí, além dessa medida, quais são as outras medidas que nós, como na Secretaria Municipal de Justiça, tem tomado para esses casos de violência contra a mulher? Bom, então a Secretaria Municipal de Justiça atua junto a outras secretarias, né? Por exemplo, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, né? Então, nós temos atualmente 15 centros de defesa e convivência aí, da mulher em estado de vulnerabilidade. Uhum. Há também os centros de acolhida especial. Então, dependendo da situação que o assistente social encontrar uma mulher, ela deverá ser orientada. E temos, mais recente, já da atual gestão municipal, 3 centros de acolhida especial para mulheres trans. Então, a pessoa transgênera, tão invisível na sociedade, existe e precisa também de toda assistência e atenção. E depois temos a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, que atua na Casa da Mulher Brasileira, que é uma instituição localizada no bairro do Cambuci. É um trabalho do governo federal, mas mantido pelo governo municipal, né? Então, o governo federal instituiu a Casa da Mulher Brasileira, e lá, nesse bairro do Cambuci, esse espaço tem Delegacia da Mulher, tem Defensoria Pública e tem a rede de atendimento da Secretaria Municipal de Direitos Humanos também. Por quê? Porque nos casos, sobretudo de violência em família, há também crianças, né? Há uma mulher que precisa ser, uma família que precisa ser ali acolhida devido às crianças. Então, temos também a Casa Abrigo, que é o alojamento temporário, né, para essas ocorrências assim imediatas, repentinas, né, de caso de violência e de que alguém fique com suas crianças sem um teto. Precisa a pessoa ali ser acolhida, né? Uhum. E agora, Eunice, é uma parte do podcast que eu falo que a política ela precisa ser séria, mas não chata, né? Com certeza.
Porque às vezes as pessoas não gostam de falar de política porque acham a política uma coisa chata, mas a política ela tem que ser séria, mas não chata. E aí é uma parte que eu falo um nome, você responde em uma palavra, tá? Simone Tebet. Pessoa esclarecedora por tudo que nos ensinou e informou nessas campanhas até hoje. Mara Gabrilli. Mara Gabrilli, we can. Podemos, né? Eu acho que ela é o exemplo disso, ela é muito culta, ela já fez palestra na Secretaria Municipal de Justiça, lá de Brasília, né? Em ambiente virtual, ela fez palestra, ela é muito culta, muito bem informada, representa muito bem o Estado de São Paulo no Senado. E aí, Eunice Prudente. Eunice, nossa, ai, persistência. Eu sou insistente, eu não desisto nunca. Bom. Tô sempre lá. Bacana, é isso aí. E aí eu ia falar para você deixar suas considerações finais, acrescentar, falar um pouquinho da Eunice Prudente como mulher negra, doutora e professora de Universidade de São Paulo, USP, deixar suas considerações finais como secretária municipal de Justiça de São Paulo. Bom, o futuro a Deus pertence. A gente nunca sabe exatamente o dia de amanhã, mas ainda vale a pena estudar. Ainda o estudo profissionalizante é fundamental. A universidade, né? Um curso, uma formação universitária nos complementa e aí a gente se sente participando, contribuindo para a sociedade lá na sua área que escolheu de atuação. Então, muitas vivas, né, a essas políticas de ações afirmativas para os alunos, sobretudo para os alunos oriundos das escolas públicas, para os alunos negros, indígenas, né, que precisam mesmo de oportunidades para esse ensino federal, porque com a crise até recente pela qual todo mundo passou, o que ficou comprovado? Que quem tem um preparo profissional intelectual vai conseguir se defender melhor. Então, a minha mensagem, né? Olha, vamos continuar estudando, pesquisando, não duvidando da vacinação, porque eu fui vacinada, mas meus pais também foram vacinados. Somos de gerações que não se discutia vacina, pela responsabilidade social. Eu quero estar bem, são, e os outros também. Então, a vacinação inafastável, né? Então, muito importante as informações científicas serem acolhidas, conhecidas e acolhidas pelo povo. Bacana. Então é isso. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. E ativa o sininho para ficar sabendo das notificações dos próximos vídeos aqui no canal. Porque o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. Porque o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política.